Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Tudo bem por aí? Como você tá? Espero que bem. Aproveita e já segue a gente nas redes sociais e também se inscreve aqui no canal do YouTube para você ficar sabendo tudo que está acontecendo na nossa playlist. Todo dia tem episódio aqui para você. Vamos falar de um assunto que bombou aí durante esse mês de outubro, houve negociações e agora parece que bateu o martelo e vai ser isso aí, que é a situação dos servidores da saúde de Cuiabá com a prefeitura do município. O prefeito Abílio definiu aí novas regras para a questão da insalubridade e também ao prêmio saúde. Nós vamos destrechar tudinho com quem está à frente dessas negociações, junto com os seus colegas de trabalho, que é o presidente do Sindicato de Enfermagem de Mato Grosso, o Dejami Soares. Ele vai explicar certinho para a gente como que está esse trâmite. Tudo bem, Dejami? Tudo bem, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu te agradeço, eu sei que não está fácil ficar nessas negociações, mexendo nesse vespeiro, mas é necessário, foi necessário vocês, como você até falou no bastidores, meter a cara e aí comprar a briga, né? Sim, o enfrentamento ele sempre é salutar, desde que a gente consiga construir pontes, né? Vamos começar lá atrás. O problema do prêmio da insalubridade, ela remonta à gestão Chico Galindo, quando foi feito um LTCAT, e esse LTCAT veio cheio de vícios. Por quê? Porque o secretário de saúde dele, à época que ele trouxe de Ribeirão Preto, tinha o nome de Dr. Pires, ele contratou uma empresa de medicina do trabalho que era do próprio Pires de Ribeirão Preto. E essa empresa trouxe no seu escopo que médicos ganhavam 40% dentro de uma UTI e a equipe de enfermagem ganhava 20% dentro da mesma UTI. E aí gerou um embate judicial, nós demandamos para o judiciário. O mesmo juiz julgou a ação da medicina, julgou a ação da enfermagem, só que da medicina ele colocou assim: médicos vão ganhar 40% em qualquer ambiente de trabalho, até que seja feito novo LTCAT. E o mesmo juiz julgou: a enfermagem vai ganhar 20% até que saia o novo LTCAT, ou seja, 2 pesos e uma medida. Beleza. E aí veio a gestão Mauro Mendes, nós contratamos uma empresa de medicina do trabalho para fazer esse LTCAT, o Mauro Mendes não aceitou, e levou na barriga, também não fez, para não se indispor. Dei a gestão Emanuel, passou os 4 anos, a gente cobrando, nós precisamos do LTCAT, porque o LTCAT é o que ele mede o grau e risco de agentes nocivos e insalubres, né, biológicos dentro do ambiente de trabalho. Tipo assim, ele define, a UTI é um local insalubre de 40%, a enfermaria certo. 20%, a recepção 10%. Então ela se define em 40, 20, 10. Grau máximo 40, médio 20, mínimo 10. E a gente sempre cobrou, porque esse laudo técnico, ele também nos define uma coisa chamada PPP, que é o perfil profissiográfico profissional, que vai nos dar um balizamento para fins de aposentadoria. E hoje nós estamos com uma grande gama de profissionais que não se aposentam por falta desse PPP. No final do governo Emanuel, ele contratou a Bioseg para fazer esse trabalho. Assim, foi feito, nós não temos esse laudo, não nos foi apresentado. E aí vem a questão entra a questão aí do Ministério Público na intervenção. Ali foi apontado que uma das cláusulas do CAT, uma das cláusulas do TAC, termo de ajustamento de conduta lá, é que deveria ser feito um LTCAT. Só falava isso. Faça-se o LTCAT. Que era para ter feito lá na época do Galindo. Na época do Galindo. Faça-se o LTCAT. Não foi feito. Tá. Aí o Manuel não fez. Aí entrou com uma ação na justiça, isso aí jogou pro governo Abílio. O governo Abílio foi notificado de novo em abril sobre esse LTCAT. Ele não fez, né? E o Ministério Público engrossou o caldo. Falou: bom, peraí, vocês não estão fazendo, então eu vou encaminhar isso aqui para a vara de improbidade administrativa, porque vocês não cumpriram o TAC nesse laudo. Por que eu quero pontuar isso? Porque o que o Ministério Público posiciona era a falta do laudo técnico. O Ministério Público, em momento algum, questiona lá no TAC
cálculo do pagamento de insalubridade sobre salário base, sobre vencimento base do trabalhador. Isso nunca foi objeto de conversa. E aí nos surpreende que o promotor vai à mídia e ele fala, não, está se pagando errado, está tendo enriquecimento ilícito do trabalhador. Isso para o jurista, no meio do direito, é uma linguagem comum que não fere os ouvidos. Mas para a população que é leiga, que está na ponta, que é um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, até o próprio enfermeiro, isso soa o quê? Pô, eu sou bandido, então. A população começa a nos ver de, estão tirando dinheiro do erário público, então, como é que é isso, né? Então, houve esses questionamentos da população com a categoria, principalmente por meio das redes sociais. Isso gerou mal-estar entre o sindicato e o Ministério Público, que depois, houve... Eles reviram o posicionamento deles, viram que falaram de forma equivocada, né? Não era esse linguajar que eu deveria ter feito, tá? E aí, assim, aí foi arrefecido os ânimos de um lado e do outro. Ponto. Por último, nós tivemos na semana retrasada uma reunião, e nisso tudo, a gente não conseguia ter acesso ao prefeito Abílio, que não recebia sindicato, porque ele acha que a gente é da esquerda. Nós não somos da esquerda, nós somos sindicalistas. Se sou da esquerda ou do direito, isso é uma opção minha, não é dele, prefeito, entendeu? E aí, foi aí que eu fui à tribuna livre, solicitei uma tribuna livre, falei, o prefeito quer cortar a insalubridade, porque hoje assim, na semana passada, nós recebíamos a insalubridade sobre o tempo de serviço que eu tenho e a qualificação que eu tenho. Você pode dar um exemplo, por exemplo, do seu caso? No meu caso, eu tenho... a nossa carreira é disposta em letra A, B, C, D e E. Certo. Eu estou na letra E por quê? Porque tenho 6 pós-graduações e eu tenho mestrado. Então isso me qualifica para estar na última letra. Eu estou no nível 10, que é o tempo de serviço. 10 por quê? Porque eu já tenho 30 anos de concurso. Então eu estou na E10. Minha insalubridade paga quanto? 2.600. Quando a Abílio vai e fala assim, não, agora vai ser pago sobre o A1 do início da carreira, como se eu estivesse entrando no concurso, isso ia me remontar para R$600 de insalubridade. Eu ia perder R$2.000. E aí nós começamos a fazer conta de padeiro. Peguei os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que estão com problema de superendividamento. Tinha profissional de enfermagem que ia levar R$300, R$500 para casa se ele fizesse essa situação. E aí foi que nós fomos para a tribuna da Câmara, fomos bem recebidos pela presidente Paula Calil, e ali junto com o parlamento, principalmente com a presidente Paula, que merece um 10 pela tratativa, eu fui ali, olha, eu estou aqui porque eu preciso fazer a ponte, eu preciso conversar com o prefeito. Não dá para ele tratar um problema que é nosso como se fosse só dele, só ele tem o poder da caneta, só ele resolve, ele tem que conversar. E ali começaram os embates, né? Tivemos uma primeira reunião, uma reunião bem acalorada na prefeitura, quase 6 horas de reunião para não chegar a lugar nenhum, né? O Abílio é aquela coisa. Eu já entendi como é que o Abílio pensa. Ele construiu uma avenida na cabeça, a avenida está construída. Ele só quer saber onde é que ele vai colocar a árvore, o canteiro, alguma coisa ou outra. Mas é aquilo que ele quer e pronto. Aí você tem que ir trabalhando e sugerindo para as coisas irem acomodando dentro do que ele já está posto na cabeça. Você não tira. Você não consegue tirar a avenida mais da cabeça dele, que já está construída. Entendi. Entendeu? E nisso a gente foi pontuando, aí tivemos uma outra reunião. Nós tivemos uma reunião numa sexta-feira com o Ministério Público, com os vereadores, com os sindicatos, porque ele alegava que ele tinha que cumprir porque não tinha tempo. Aí nós conseguimos uma dilação de prazo. Sexta-feira, na semana passada, nós fomos com o Dr. Rodrigo no Tribunal de Justiça. Eu não tive presente, mas nossa advogada foi. E conseguimos uma dilação de prazo até 12 de janeiro para a Prefeitura de Cuiabá fazer o LTCAT. Até 12 de janeiro. Se 12 de janeiro não tivesse LTCAT feito, aí ele corre o risco de responder por improbidade administrativa. Tá? Então, o que o TAC falava? LTCAT. O que nós conseguimos? Os sindicatos conseguiram uma dilação de prazo para ajudar a prefeitura até 12 de janeiro para fazer esse LTCAT. Ponto. A Justiça pediu para a prefeitura
finalmente fazer esse LTCAT. E aí o prefeito foi aonde nem era para ter ido, né? Exatamente. É isso que o senhor está querendo concluir para nós. Isso, aí ele foi num ponto, tipo assim, era para fazer um LTCAT e ele falou assim, não, mas eu tenho que cortar o salário base. E aí vem aquelas situações, mas por que ele quer mexer no salário nosso? Qual que é a narrativa? Aí você começa a entender o meio político, quando ele vem e fala assim das crises financeiras, no meio político sabe-se que a prefeitura está sem recurso para pagar o 13º do servidor. Ele não tem esse recurso e esse corte, né, aí vem a fala do promotor que fala, não, se a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde tem um déficit de 20 milhões mês, se ele aplicar isso aqui, esse corte, ele vai economizar 4 milhões. Opa! Então acendeu a luz pro Abílio. Aí a promotoria fica brava comigo, que eu falo, é um jogo combinado. Porque se o promotor falar isso no dia seguinte o prefeito começa a falar isso também, subentende-se que foi combinado. Aí ficaram chateados, não, o promotor ficou chateado que eu falei, jamais, mas assim, dá a entender, qualquer leigo entende dessa forma, entendeu? Bom, pois bem, aí nós conseguimos esse acordo, lá na sexta-feira retrasada, conseguimos um acordo de dilação de prazo, durante essa dilação de prazo, não ia mexer na insalubridade, até que fizesse o LTCAT e tudo mais, tudo acordado. Aí nós saímos da reunião, com mais de 5 horas de reunião na Câmara. Quando a gente sai, eu vou dar uma entrevista para uma emissora, o Abílio me chega no pé do ouvido e fala assim, voltei atrás. Vou cortar, o corte vai ser agora em outubro. Eu falei, cara, mas nós acabamos de combinar lá dentro da reunião com todo mundo, 5 horas de reunião. Não, voltei atrás. E fui embora. Se quiser fazer greve, pode fazer greve. Tá. Aí assim, já ficou uma situação ruim, porque a gente saiu dali tranquilo, tá resolvido, até 31 de dezembro, que era o primeiro prazo, tá ok, né? Voltamos à estaca zero, fizemos a assembleia, aí se ele vai para a fiscalização do PS lá dele, aí lá ele fala que se fizer greve, ele vai contratar a empresa terceirizada, que ele vai abrir PAD, ou seja, ele subiu o tom com ameaças aos servidores, de um modo geral. Lembrando que esse enfrentamento não é da enfermagem apenas, são os médicos, os odontólogos e os demais trabalhadores que estão na saúde, né? Todos os profissionais da saúde, FIM, especialistas de carreira FIM, que são os psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, maqueiro, gesseiro, técnico de laboratório, ou seja, a área administrativa, todos eles estão envolvidos nesse processo. Então, assim, aí ele subiu o tom. Aí nós jogamos a Assembleia para segunda-feira para votar o indicativo de greve. Quando nós estamos fazendo a Assembleia, nós chegamos ao entendimento, se ele já vai cortar a insalubridade agora, e a gente votar essa greve para rodar, ele vai cortar o prêmio saúde. Aí vai ficar pior para o servidor, porque hoje assim, hoje o servidor ele recebe o salário base, a insalubridade e o prêmio saúde, que é o prêmio de produtividade. Se cumpre as metas lá, recebe a produtividade. Quais são os critérios hoje? Assiduidade, pontualidade, qualidade do atendimento. Mais ou menos isso são as metas que a gente tem que cumprir. Ela é muito mais exigida, muitas vezes, dentro da atenção básica, que é mais fácil de mensurar. Porque como é que eu vou mensurar isso, por exemplo, numa UPA, dentro de um ponto-socorro? Então, as metas não são empréstimos, tem que ser construídas essas metas ainda. Bom, então, nesse quesito todo, a gente recuou, vamos votar em estado permanente de greve. Estado de greve, ou seja, se tudo der errado, a gente chama a greve e o pau tora. Tá bom. Nisso ele pede pra gente, pra nós subirmos, nós não subimos, para conversar com ele. Aí ele desceu. Ele foi fazer um enfrentamento com a categoria, e ali ele se deparou com o público que votou nele. Revoltado, né? O pessoal da enfermagem revoltado, e aí foi aquela lavação de roupa. E ele tomou um choque ali, porque ele não tinha na cabeça dele o estrago que ele estaria fazendo na vida do servidor. E ali que ele deu uma demandada, vamos marcar uma próxima reunião, e nós fizemos uma próxima reunião, foi que a gente construiu, aí marcamos para uma segunda-feira. Nessa segunda-feira nós ficamos reunidos acho que da 1 da tarde até 7 da noite, para construir o que ele queria. Ele voltou atrás, não, tudo bem, eu vou pagar a insalubridade agora sobre a letra A e sobre o tempo de serviço. Então, no meu caso, que estou no E10, eu vou receber sobre o A10.
mas ainda assim eu estou tendo uma perca. Estou tendo uma perca de 1.600. Se eu ganho 2.600, eu estou tendo uma perca de R$1.600, né? Então, e aí? Aí voltou dessa forma, foi para a Câmara com a condicionante que nós íamos fazer a correção dessa perca num comprimento, chamado de comprimento de prêmio saúde, que ele inventou agora. Então, existe o prêmio saúde, além do prêmio saúde agora vai ter o complemento do prêmio saúde, né? Então, ou seja, ele vai devolver, vai estar tirando a insalubridade, mas ele vai devolver para a gente na forma de complemento de prêmio saúde, certo? Isso aí isso foi encaminhado na semana passada, na quinta-feira voltou a insalubridade, volta para a gente. E aí quando a gente volta, mas ele mudou um artigo aqui, nós não tínhamos o prêmio saúde, a insalubridade, nós não perdíamos a insalubridade nas férias e nem no 13º. E tá errado isso aqui. Ontem nós batemos de frente, ontem ele recuou e tá ok, vai ser pago as férias, a insalubridade nas férias do 13º. E nós também temos garantias para receber na licença prêmio. E isso aí ele falou, não, isso aí eu não vou aceitar. E os próprios juristas da prefeitura falaram, não, prefeito, é legal, eles têm que receber. Não, eu não vou, porque na minha cabeça não vai pagar e pronto. E tá. Então isso aí a gente já sabe que isso aqui vai gerar uma demanda judicial para quem está de licença prêmio. E porventura venha a não receber essa insalubridade na licença prêmio, que é direito do trabalhador, tá? Ponto. Aí ontem sentamos lá, no domingo ele chamou a gente para conversar às 9h30 da manhã do domingo, que ele queria entender mais algumas coisas, né? Ele pediu para a gente apresentar a proposta, nós elaboramos as nossas propostas, encaminhamos para ele. Acho que sequer ele analisar as nossas propostas, para ser bem sincero, né, do que a gente tinha pensado. E aí eu quero dar um louvor aí para o nosso amigo Renato Tedesco, que é do Cispunk. Ele montou as tabelas e a gente conversou no domingo, no sábado do dia inteiro, elaborando. Ele montou certinho as tabelas, encaminhamos para o prefeito. E eu acho que o prefeito sequer notabilizou o que a gente tinha encaminhado. Pois bem, no domingo a gente conversou das 9h30 da manhã, 1h30 da tarde, e aí ele queria entender as coisas, e ele foi pontuando, e a gente foi rebatendo, o que a gente queria ele não queria, o que ele achava que podia, a gente cortava também, e ele meio que construiu um alicerce para ele, demos um balizamento para ele, do que poderia, do que podia e do que não podia, tá? Aí ontem ele nos chamou para essa reunião, às 7h30 da noite, que acabou às 11h30, e ali ele definiu da seguinte forma: a insalubridade, esse mês aqui, ela vai ser retirada, mas ela vai ser reposta na forma de complemento de piso, tá? Não vai ter meta, não vai ter nada. Então vai ser feita, vai trocar os 6 por meia dúzia numa outra, né? Vai tirar daqui para colocar aqui, beleza. O prêmio é pago da mesma forma. Pro próximo mês, e aí na quinta-feira, agora, vai ser votada a nova lei do prêmio. O que essa nova lei do prêmio está dizendo? Está dizendo que o trabalhador vai ter que cumprir meta, assiduidade, pontualidade e qualidade do atendimento. Mas tá? Não já existe? Já existe. Aí ele está dizendo também que o prêmio saúde, a gente perde o prêmio saúde quando apresenta atestado médico. O servidor só tem direito a ter três faltas ao ano por atestado médico. Então, o que nós nos deparamos esse ano aqui, teve a epidemia de chikungunya, com trabalhadores doentes dentro das unidades, mancando, mas iam trabalhar, muitos com pneumonia, indo trabalhar para não perder o prêmio saúde, né? Ficava encostado no canto lá, sentado com dor, mas para não perder o prêmio saúde. Então, isso aí acaba. Apresentou atestado, não perde mais o prêmio saúde. Desconta os dias do atestado só, mas não perde mais o prêmio saúde. Isso foi até um critério de justiça que ele está trazendo para essa situação. Aí a gestante, ele disse que a gestante não pode mais trabalhar em ambiente insalubre, né? Ele quer que tire de lá. E aí falou, prefeito, se a pessoa trabalha em UTI que é 40%, ela pode pôr um ambiente menos insalubre, que é 20 ou 10, mas você não pode tirar ela. Aí ontem ele já apresentou que vai criar a lei do home office. Para gestante. Para gestante. E a gestante é uma coisa que ele condicionou, então ele vai criar uma lei específica para gestante. Essa lei específica para gestante vai ter a tratativa e a gestante vai sair ao 8º mês. Ele está cedendo o 8º mês. Então, no 8º mês, a gestante sai de licença maternidade para se preparar para ganhar o bebê nesses últimos 30 dias.
sem trabalhar, podendo ficar em casa, recebendo todos os direitos, mais a licença maternidade. Um ponto louvável do prefeito, né, nesse quesito, tá? Para quem está de licença, quem apresentar licença de casamento ou atestado de óbito, tá? Isso também vai ser revisto e ele vai pagar, porque hoje se perde, quando se apresenta atestado de óbito, por exemplo, você perde o prêmio de saúde. Então, assim, no momento mais difícil seu, você não pode... Não pode faltar ao trabalho. Não pode faltar ao trabalho. Você perdeu esposo, um filho, você tem que mãe. trabalhar para você não perder o prêmio. Então, assim, ele vai rever isso aí, aí ele vai criar uma nova lei, a lei das licenças. Aí nessas leis aí ele vai colocar que vai ser pago a diferença nos últimos 3 meses do trabalhador. Então ele vai fazer uns cálculos lá. Então ele vai apresentar a lei do prêmio nesta quinta-feira. Uhum. A lei da licença e a lei da gestante ele vai fazer depois que ele voltar da viagem. Foi o que ficou combinado ontem lá, ficou facultado isso, certo? E quem que está construindo isso já, da equipe dele? Está junto com vocês ou é a equipe dele que está construindo? É a equipe dele. Ou ele só vai construir quando ele voltar? Não, a equipe dele já ficou determinada para fazer. O Abílio é acelerado, né? Então, assim, a reunião de domingo ontem, eu conversei com os funcionários da Finanças, eles passaram o dia inteiro ontem no domingo trabalhando, e ontem o dia inteiro para entregar o que ele queria no final da noite. E aí ontem, ao longo da reunião, ele já ia apontando para a equipe, faz isso, eu quero isso e tal. A PGM do lado, os 2 PGMs, um da saúde, o PGM geral lá, o Procurador-Geral do município junto, já anotando, pontuando e às vezes rebatendo o pensamento dele, né? Às vezes, ontem foi interessante, nós tínhamos a PGM se posicionando até como se fosse advogada dos trabalhadores. Não, prefeito, está errado, você não pode fazer. Não, mas eu quero fazer. O procurador do município apontando para ele que a ideia dele estava não é errado, viável. não pode fazer isso aqui. Aí a PGM, aí ele falou, mas vocês são advogados do município. Então a gente achou de graça na hora, não, mas tudo bem. Então assim, bem desgastante todo esse trabalho, porque assim, aí tínhamos todas as categorias, aí tiveram os acessos que tiveram presente, né? Os acessos vão ter uma conquista aí de R$100, que ele tinha há 10 meses atrás, ele tinha falado que ele ia dar R$100 a mais no Prêmio Saúde, e vai ser pago agora já nessa folha aqui, tá? Para os acessos. Vai ficar um pouco ruim para os odontólogos e para os médicos, né? Porque eles têm uma gratificação que vai se transformar em Prêmio Saúde agora, essa gratificação, ou seja, vão ter que produzir para receber, né? Essa mesma gratificação a enfermagem recebia antes. Só que no início do governo Manuel Pinheiro, essa gratificação foi transformada em Prêmio Saúde. E aí a gente começou a ter que bater as metas para poder receber. E essa mesma nuance ele vai aplicar agora sobre os médicos e odontólogos. Certo. Agora, se o senhor explicou, eu entendi muito bem a questão do Prêmio Saúde. E aí eu vi algumas falas do prefeito que eu fiquei, né? A gente fica assombrado com algumas falas dele. Por exemplo, a questão, o que é insalubridade? Qual que é o local de insalubridade, né? E aí ele até questionou que local seria esse de insalubridade, né? Uhum. E aí eu queria que o senhor explicasse, por exemplo, eu vi aqui nas novas regras que foi a própria prefeitura que divulgou em um documento oficial, né, informando que a nova lei adicional de insalubridade já está em vigor em Cuiabá desde o dia 16 agora de outubro. Então, esse é um documento da prefeitura que eu tenho aqui. De acordo com o documento da prefeitura, tem o grau mínimo de insalubridade. E aí, fala assim, né, presidente? Será de 10%, médio de 20% e 40% de grau. Esse é o documento da prefeitura, foi a alteração que ele fez. E aí, me leve lá no hospital público, por exemplo, lá na UPA, para as pessoas entenderem como que é esse ambiente de insalubridade e onde que entra esse grau. Porque pela minha cabecinha de leiga, seria assim, tipo uma UTI é um grau de insalubridade, o lixo é um grau de insalubridade. Seria isso? Isso, vamos pegar um exemplo básico. A UTI, em média, a UTI é 40%. UTI, centro cirúrgico, CME é 40%. Então, quem trabalha? Enfermeiro, médico, pessoal da limpeza. Enfermagem. Aí, toda essa equipe que fica na UTI, presidente, ela ganha um percentual de 40% no salário deles. Isso. Entendi. Tá, então vai ser 40% sobre o tempo de serviço que ele está. Então, se a pessoa está hoje lá vamos pegar alguém que está no C5, letra C, um técnico de enfermagem está na letra C e no nível 5.
ela vai receber hoje sobre o A5. A diferença do C5 menos o A5, essa diferença vai ser paga na forma de comprimento de piso. Bom, na verdade é o que está colocado, vai pagar no grau mínimo, médio e máximo. Beleza. Mas o grande problema, aí você vai me falar assim, quais são os locais? Eu estou te falando quais os locais. Certo. Mas quem é que vai dar de fato e de direito esse norte para a gestão e para os servidores? Uma empresa de medicina do trabalho. É ela que está habilitada para fazer esse estudo no local de trabalho, visitar o local de trabalho, colocar uma placa lá para fazer o teste, ver qual que é o tipo de bactéria que vai criar ali. Então existe toda uma tratativa de ambiente para saber se o grau máximo é 40 é pertinente ao Por exemplo, UTI. a recepção tem um grau e a UTI tem outro. Então, né? por incrível que pareça, é uma coisa que eu bato muito, eu defendo muito, é inadmissível recepção de UPA, de policlínica, de pronto atendimento de modo geral do HMC não receberem insalubridade. A insalubridade do pessoal da recepção é zero. Aí eu te pergunto, quem que toma a primeira carga viral e bacteriana? Quando o paciente chega ali, quem que recebe esse paciente? Então, assim, é algo que a gente quer que seja resolvido para os trabalhadores de recepção. Eles precisam receber essa insalubridade, é um direito deles, porque isso aí impacta diretamente na aposentadoria deles lá na frente. Não é só receber o valor por receber, é porque isso vai impactar na aposentadoria deles lá na frente também. E geralmente quem que fica nessa linha de frente são pessoas até mais vulneráveis, né? São os mais antigos, Sim. né? Porque eles não têm mais aquela agilidade dos novatos. Então são os idosos, né? Exatamente. Aquele servidor que já está, às vezes é um cadeirante, um servidor cadeirante. Exatamente. Então são os que já estão uma convalescença maior. Então assim, o grau médio. Onde é que se aplica o grau médio? Uma enfermaria, por exemplo. Uma enfermaria, se aplica um grau médio. Na farmácia? Sim, grau médio, grau mínimo aí. Talvez até o grau máximo, porque dependendo do produto que eu tenho na farmácia. Isso pode ser tóxico, né? Dependendo da toxicidade desse medicamento em farmácia. Aí eu pego, por exemplo, uma enfermaria que tem isolamento. Aí já é 40%, porque eu estou tratando com os patógenos que eu tenho nesse isolamento já são mais agressivos, né? Então, assim, mas isso tudo, volto lá no início da nossa conversa, no TAC. Precisa de quê? Do LTCAT. Então, ele só publicou a lei da insalubridade, ele referenciou 10, 20, 40, mínimo, médio e máximo, mas quem vai dar esse norte para a gente vai ser a empresa de medicina do trabalho. E aí, no ponto lá, eu quero até que o senhor me explique, porque eu não entendi. No documento da prefeitura, fala-se que ele não vai pagar se apresentar laudo. O que quer dizer? Laudo médico? Como assim? Lá no documento dele, ele afirma, deixa eu ver se eu acho aqui, ele afirma que, aí eu não sei se é essa questão da saúde do trabalho que o senhor se refere, porque ele vai aceitar essa perícia do pessoal do trabalho no ambiente? Vai, na verdade, assim, ele tem que contratar a empresa de medicina do trabalho para fazer essa perícia. Que eles são habilitados para fazer isso, aí é um médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro do trabalho, com técnico do trabalho, que vão fazer esse levantamento e vão dar para ele ao final o LTCAT montado e compilado, dizendo, olha, aqui é tanto, aqui é tanto e aqui é tanto. O hospital é isso, policlínica é isso, UPA é isso, entendeu? Então eles que estão habilitados para fazer isso. E aí tem outro ponto, enquanto eu acho aqui, questão do banco de horas profissionais. Foi alterado também? Sim, o banco de horas, na verdade, assim, para a gente ele serve até como um mecanismo de compensação. Por quê? Porque assim, tem profissionais que chegam no trabalho 10 o horário de nós entrarmos nos plantões são 7 da manhã e 19. Entrada e saída 7 e 19. Tem profissionais que chegam 7 horas da manhã e saem, tipo assim, teve um problema com outro funcionário, não chegou a tempo, teve uma intercorrência na que eu não posso ir embora porque eu estou numa emergência ali, e saem 19 horas e 40 minutos, às 20 horas. Ele trabalhou uma hora a mais. Aí, essas horas acumuladas, elas vão ser compensadas pelos trabalhadores na forma de folga lá na frente. Ou se ele teve um problema, olha, eu cheguei 7h15 e 7h15 da manhã e saí às 19 horas, ele ficou devendo 15 minutos para a instituição. Então esses 15 minutos que ele está devendo vai abater naquilo que ele trabalhou a mais. Porque hoje... Talvez ele nem tenha a folga, porque ele já estava devendo. Isso.
Então, assim, é mais um mecanismo de compensação desse banco de horas, né? Uma outra coisa que foi que ele ontem ele queria dizer o seguinte: olha, eu não acho justo a enfermagem trabalhar 14 plantões mês, tendo 2 folgas no mês 31, uma folga no mês 30. E os demais trabalhadores da saúde não têm essa folga. E aí eu fiz a intervenção. Falei, peraí, isso é um processo jurídico nosso, que nós ganhamos na justiça, eu provei na justiça, eu posso te mostrar para o senhor o cálculo que se aplica para chegar aos 14 plantões. Então ontem nós conseguimos a manutenção do pagamento, do direito do trabalhador de enfermagem de UPA, policlínica e pronto-socorro, a trabalhar em apenas tão somente 14 plantões. Sugerimos para ele que sim, que ele estenda isso aos demais trabalhadores de policlínica, UPA e pronto-socorro, os 14 plantões também, que é justo, dentro da ótica do cálculo trabalhista. Apresentei para ele, falei, agora eu entendi, então tá, faz sentido. Vai ter que estender até para os outros. Lógico, tem que estender. Porque foi uma luta só da categoria de vocês, isso, né? Mas vai se estender aos demais agora. Presidente, está aqui, ó. No documento da prefeitura fala assim: o município não efetuará o pagamento quando comprovado por meio de laudo técnico a eliminação ou neutralização das condições de insalubre de trabalho. Também não será pago durante os períodos de afastamento, que aí foi o que o senhor falou, né? Isso. Licença ou ausência do servidor, independente do motivo. Essa parte que o município não efetuará o pagamento quando comprovado por meio de laudo técnico, a eliminação ou neutralização das condições de insalubre. Tipo um ambiente comprovado que não é insalubre, seria isso? Isso. Aí todo mundo que trabalha ali não vai receber. Não, vou dar um exemplo. Eu tô numa enfermaria, por exemplo. Quais são os EPIs que eu uso, que são os mecanismos de defesa que eu tenho? Uhum. Eu tenho a máscara, eu tenho o gorro, eu tenho o avental e eu tenho a luva. E eu tenho o óculos. Então, esses são os nossos equipamentos de defesa para dificultar o trabalhador de ser contaminado. Então, é uma lei federal que diz assim: se você consegue diminuir o risco de insalubridade, e isso for diminuindo ao longo do tempo, e isso por isso é importante do LTCAT, e isso for diminuindo no ambiente de trabalho, no local ali, não há necessidade. Aí vai chegar um ponto que não precisa pagar mais 20 aqui pode pagar 10. Olha, aqui já está zerado, né? Através das placas que eu te expliquei de crescimento bacteriano. Tá ok o ambiente, não precisa pagar, vai ser zero. Mas isso assim, é algo surreal. Porque a gente, direto nós temos os adventos das superbactérias, das endemias que vêm, dos picos sazonais de doenças respiratórias. Então, assim, é algo que está na lei, mas assim, a gente sabe que isso não vai acontecer. Né? Assim, não que a gente torça para que tem que ser insalubre sempre. Não, pelo contrário, a gente quer que melhore, que diminua assim, o risco de contaminação do trabalhador. Mas dizer que o ambiente vai estar zerado de insalubridade dentro de uma enfermaria, dentro de um hospital, dentro de uma policlínica e até de um posto de saúde... É utopia, né? É utopia. Qual o recado que o senhor deixa para a população que está vendo essa briga aí da saúde com o prefeito, a troca de secretários, né, de saúde também, que acaba que prejudica a população? Qual o recado que o senhor deixa? A população ela pode ficar tranquila, porque mesmo nós tendo tomado uma canetada aí com a questão da insalubridade, que desagradou os trabalhadores, nós estávamos nos sábados em todos os postos de saúde de Cuiabá fazendo o Outubro Rosa. Nós trabalhamos sábado o dia inteiro. E aí, para a população entender, aquela decoração, aquela mesa de café da manhã, tudo aquilo lá sai do bolso do próprio trabalhador, que se sensibiliza, ele faz tudo aquilo para fazer o atendimento, para fazer a consulta, o pré-natal, a vacinação, os curativos, tudo. A enfermagem, aquele acolhimento, tudo, os profissionais de saúde dos PSF, das UBS, fazem isso, independente de serem penalizados. O amor à profissão, o amor ao trabalho, a dignidade que nos assiste é algo que é intrínseco ao nosso coração. Então quem está na saúde faz saúde porque gosta, porque ama. Falar que a gente faz saúde por dinheiro, nós não fazemos saúde por dinheiro. A gente sabe a limitação, nunca ganhamos bem, nunca fomos bem valorizados, mas nem por isso a gente vai deixar de dar o nosso melhor para a população, que essa sim não pode ser penalizada por erros de gestores, né? Então é por isso que eu volto a dizer que ao fim dessa situação toda, eu acho que o Abílio aprendeu uma lição, que ele precisa conversar mais. A comunicação é tudo.
Ninguém tem o poder da resposta sozinho. O poder da resposta ele existe quando a gente constrói pontes. Não adianta você construir a sua ponte única, isolada e sabendo que você vai massacrar um monte de gente. Eu posso construir ponte? Posso. Mas desde que eu não afete tantas pessoas, eu respeite o outro lado, né? E isso eu acho que é uma lição que o prefeito Abílio, espero que tenha entendido. Que ele não administra Cuiabá sozinho. Ele administra com seus pares secretários, mas ele administra também com a população, com sindicatos, com presidentes de bairros, com pessoas da oposição também se administra. Porque a oposição, na verdade, ele vai trazer para você um outro ponto de vista que talvez os seus pares não estão tendo. E nessa oposição você pode usar aqui do limão e fazer uma limonada, né? Então fica a lição para o prefeito Abílio aí que os sindicatos estão dispostos a sempre estar negociando aquilo que é de interesse e de defesa do trabalhador. Nós não recuamos um passo para trás frente ao avanço do prefeito Abílio. Nós nos mantivemos de forma elegante e ordeira, né? E construímos a ponte que precisava ser construída. Havia necessidade de todo esse estardalhaço? Não. Era só fazer o LTCAT. Era só o que precisava. Tu fizer o LTCAT, resolve tudo. Obrigada, viu, presidente? Nada. Eu que agradeço. Obrigada pelo trabalho de vocês, pela dedicação, por vocês estarem conversando e não estão em greve mais, né? Não. Não estão em greve. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Acompanhe aí todas essas negociações, né? Vai ter mais ajustes e vamos torcer para que esse documento importante para os servidores da saúde saia, né? Desde Chico Galindo que está esperando esse documento. Um abraço.